Bom dia a todos. O diagnóstico está feito, as condições em que a gente deve operar estão mais ou menos identificadas. Há agora que responder à questão: que fazer? E daí o título desta mesa, para uma nova hegemonia. Há pouco perguntavam, mas afinal o que é hegemonia? A hegemonia é um consenso. É um consenso à volta do qual se podem juntar grupos sociais distintos, mas que acreditam que é para bem deles que se partilhem determinadas ideias. Nas condições em que a gente vive, a hegemonia só pode ser por agora uma contra-hegemonia. Nós estamos ainda na contracorrente. O neoliberalismo não está derrotado, ao contrário do que por vezes ouço por aqui, e, portanto, a nossa hegemonia é, por enquanto, uma contra-hegemonia. É um novo consenso, mais difícil de estabelecer do que os consensos de que falava Gramsci, porque, obviamente, para ele o consenso era estabelecido pelo movimento operário e nada mais. Hoje, o movimento operário, tão precioso, tão fundamental e tão presente neste fórum, nas suas múltiplas representações, o movimento operário sabe que hoje partilha essa agenda, partilha esse consenso com outras organizações, com outros movimentos. E quem acompanhou o fórum desde o início viu como a presença sindical no primeiro fórum foi pequena e a partir do segundo fórum passou a ser muito, muito significativa. E isso é realmente a grande marca do Fórum Social Mundial. Vejamos, pois, quais são as condições a partir das quais podemos criar uma nova hegemonia. Primeiro, o desenvolvimento capitalista não é apenas injusto, é insustentável. Isto significa muita coisa. Significa o seguinte: é que até agora, se ele era injusto, obviamente que nós que somos, pertencemos, queiramos ou não, àquela pequeníssima percentagem da população do mundo que está do lado dos benefícios dessa injustiça, isto é, ele privilegia-se disso mesmo, beneficia da injustiça, podemos manifestar a nossa solidariedade com os marginalizados, os excluídos, os chamados inferiores, os ausentes, os oprimidos. Só que quando este modelo é insustentável, estamos todos envolvidos. Para além da injustiça, estamos todos envolvidos. Claro que a injustiça, ela infiltra-se na questão da sustentabilidade, porque obviamente a sustentabilidade, por exemplo, ambiental, vai afetar tanto o Bangladesh como a Holanda. Mas sabemos muito bem que a Holanda tem mais dinheiro para se defender do aquecimento global do que tem o Bangladesh. Não tenhamos ilusões. A insustentabilidade não elimina o grande princípio da injustiça criada pelo capitalismo. Só que a torna mais complexa e, portanto, permite novas alianças. A primeira ideia é esta. Se essas alianças são possíveis, então, ao final de 10 anos, o Fórum Social Mundial tem que mudar de sigla. Até agora, um outro mundo é possível. A partir de agora, um outro mundo é necessário e é urgente. E isto vai obrigar o Fórum Social Mundial a reconstruir-se, se quiser avançar. Segunda ideia. A esmagadora maioria das pessoas do mundo, das populações do mundo, não é sujeito de direitos humanos. É objeto de direitos humanos. É muitas vezes objeto dos nossos discursos sobre os direitos humanos, dos nossos movimentos sociais, das nossas organizações não governamentais. E, portanto, há aqui uma necessidade de criar sujeitos de direitos humanos que, ao serem sujeitos dos direitos humanos, vão alterar fundamentalmente o que são hoje os direitos humanos. E aqui temos que ver que a democracia nesta década, sobretudo neste continente, mostrou uma extraordinária virtualidade para ser apropriada pelas classes populares e ser usada, como nós dizemos, contra-hegemónica, isto é, usada pelas classes populares contra aqueles que sempre pensaram que a democracia era para eles e sobretudo para eles. E ainda hoje, na América Latina, as classes proprietárias e a direita pensa fundamentalmente pôr-nos perante uma opção que é absolutamente inadmissível, que é esta: a democracia ou é irrelevante no sentido de não afetar os seus interesses, ou então é ingovernável. E estão, efetivamente, a fazer com que,
com a criminalização dos movimentos sociais, com muitas outras iniciativas, estão a tentar mostrar que ela é ingovernável e tem que ter, obviamente, um controle repressivo e autoritário. E nós temos que entrar na prática dessa luta, mostrar que a democracia pode ter uma visão e uma versão contra-hegemónica e que essa sim é transformar a democracia numa estratégia revolucionária. E, portanto, vou dizer um pouco como é isso, mas tem que se começar na prática. E a minha prática, a nossa prática, tem que ser cotidiana. Daqui a pouco, depois da Gina Vargas falar, eu vou sair da mesa e peço já desculpa a todos. Para quê? Para ir ali em frente ao Ministério Público, denunciar o Ministério Público do Rio Grande do Sul pelas ações de desocupação dos acampamentos do MST, o encerramento das escolas itinerantes, a proibição de marchas. E voltarei imediato para cá, depois de muito respeitosamente pedir ao Ministério Público do Rio Grande do Sul que arquive todas as ações civis públicas contra o MST, porque criam aqui no Rio Grande do Sul microestados de exceção, situações que não são democráticas, de infrademocracia. Aqui, onde nós estamos a pensar o futuro, onde pensamos na transição ao socialismo. É isso que a gente tem que fazer e eu tenho que fazer na prática. Terceira ideia, a compreensão do mundo é muito mais ampla que a compreensão ocidental do mundo. O que isto significa é que também a transformação do mundo pode ter lugar a partir de mecanismos, ideias e princípios que não foram pensados pelo mundo e pela cultura ocidental. E aí temos, neste momento, no continente e em outros continentes, ideias novas de pensamento não ocidental, que se pode misturar numa perspectiva de interculturalidade para um novo modelo, para uma nova ideia de transformação do mundo. Os povos indígenas não falam de socialismo do século XXI, falam de dignidade e de respeito. Não podemos, obviamente, pensar que dignidade e respeito é para eles o que é socialismo para muitos de nós. Os povos indígenas quechua falam de suma causa, e os aimaras de suma camanha, o bem viver, a boa vida, a vida bem, viver bem. Isso não pode ser traduzido em socialismo do século XXI? Ou naquilo que o meu querido amigo David Harvey falava no outro dia, um outro comunismo é possível? Claro que pode. Temos muitas linguagens para falar nisso. E ainda há pouco tempo eu estava na Índia para comemorar um grande texto, de 1908, de Gandhi, Swaraj, conceito de autodeterminação do Swaraj, e o próprio Swadeshi. Não é outra forma de pensar uma outra economia, uma outra forma de sociedade? É. Nós temos hoje no mundo várias linguagens para pensar o futuro. A hegemonia é que a gente começa a traduzir entre elas e nos juntemos exatamente para as atingir. Terceira ideia, quarta ideia, digo. É prematuro, foi a conclusão desta década, lançar no lixo da história ideias e conceitos enquanto a emancipação social não ocorrer efetivamente. Lançou-se no lixo da história a ideia de socialismo. Aí está ela na agenda política de vários países. Socialismo do século XXI, socialismo bolivariano, socialismo da Revolução Cidadana, socialismo do bem viver. A palavra voltou. Foi errado pôr no lixo da história a palavra revolução. Aí está a Revolução Bolivariana, aí está a Revolução Cidadã, aí está a Revolução Comunitária. Não são as revoluções do século XX. Essas foram criadas contra a democracia. Todas estas revoluções chegaram ao poder pela democracia. Obviamente que aprenderam muito com Allende, que muitas vezes não nos lembramos como devíamos lembrar, com uma grande referência de transformação neste continente ao lado de Fidel. Portanto, é esta nova forma de revolução do século XXI que está em marcha e que nós devemos ter em atenção. Quais são as nossas dificuldades para criar esse conjunto? Primeiro, é tão difícil imaginar o fim do capitalismo quanto é difícil imaginar que não tenha fim.